respeito começa no momento em que você fica quieto. Começa com o silêncio, não o tipo de silêncio que implora para ser preenchido, não o tipo estranho que deixa as pessoas desconfortáveis, mas o tipo deliberado, o tipo estratégico, o tipo de silêncio que entra em uma sala antes de você, o tipo que faz as pessoas pensarem duas vezes antes de falar com você, não por medo, mas por cálculo. Isso é o que Niccolo Machiavelli entendeu melhor do que a maioria. Ele sabia que o mundo não era movido por boas intenções ou longos discursos. É movido pela percepção, pelo poder, pelo espaço psicológico que você cria quando não fala. Porque, sejamos honestos, a maioria das pessoas fala demais. Elas se explicam com muita frequência, justificam o que não precisa ser defendido. Preenchem todo o silêncio, cada pausa, cada espaço com ruído. Mas a verdade é esta: o ruído é fácil de ignorar, o silêncio é inesquecível. Quando você para de falar, as pessoas começam a prestar atenção, não porque suas palavras não tinham valor, mas porque agora o seu silêncio tem. E aqui está a realidade que Machiavelli via em cada palácio, cada negociação, cada dinâmica de poder. Quanto mais disponível você estiver, menos será respeitado. Quanto mais você explicar, menos autoridade terá. Quanto mais você reagir, mais fácil será de controlar. Mas quando você fica quieto, tudo muda porque o silêncio interrompe. Ele quebra o fluxo esperado. As pessoas estão acostumadas ao barulho, à facilidade de acesso, a respostas instantâneas, validação constante, reações emocionais. Mas quando você remove isso, elas não ficam com raiva, primeiro ficam confusas. Perguntam-se o que aconteceu, o que fizeram, repetem conversas em suas cabeças, entram em pânico tentando preencher as lacunas que o seu silêncio cria. E é aí que o respeito começa, não quando você o exige, mas quando percebem que você não precisa mais deles. Machiavelli sabia disso, ele escreveu sobre isso. Ele não disse apenas para ser temido, disse para ser percebido como alguém que não é fácil de alcançar, alguém que não é emocionalmente reativo, alguém que não está sempre explicando, justificando, provando algo. E isso começa com o silêncio. Porque no silêncio as pessoas projetam, supõem, imaginam, criam uma narrativa. E nessa incerteza você ganha controle. Vamos analisar isso. Quando você está sempre falando, está sempre revelando. Mostra sua estratégia, sua posição. Dá aos outros acesso ao seu estado interno. E uma vez que sabem como você pensa, sente e reage, eles o dominam. Sabem o que dizer para provocá-lo, como irritá-lo, como usar sua própria abertura contra você. Mas quando você se cala, não há com o que trabalhar. Nenhuma reação, nenhuma confissão, nenhum deslize, apenas quietude, apenas presença. E presença, o tipo que não persegue, não implora, não precisa ser amado. Esse tipo de presença exige respeito. Porque aqui está uma verdade psicológica. As pessoas não respeitam o que podem prever. Não respeitam o que podem acessar facilmente. Não respeitam o que está sempre disponível. Infelizmente, a maioria das pessoas vive assim, como livros abertos, tentando ser compreendidas, queridas, aceitas. Mas o custo da constante explicação é a erosão do poder, do mistério, do respeito. Machiavelli acreditava que um governante, ou qualquer pessoa que busca influência, nunca deve revelar completamente suas intenções. Nunca deve reagir emocionalmente em público. Deve sempre manter uma parte de si ilegível e intocável. Porque o poder não está no óbvio, mas no ilegível, no imprevisível, no silêncio que faz as pessoas se inclinarem. Vamos aplicar isso aos relacionamentos. Quando você está constantemente disponível, sempre respondendo mensagens rapidamente, sempre explicando suas emoções, sempre dizendo "deixe-me explicar" o que acontece, eles param de ouvir, param de valorizar seu tempo. Começam a esperar que você justifique tudo porque você os treinou para ver sua voz como algo gratuito. Mas fique quieto e, de repente, cada palavra que você diz parece importante, porque agora seu silêncio fala mais alto do que suas explicações jamais poderiam. Nos negócios é a mesma coisa. A pessoa que fala demais em uma negociação perde, porque revela muito, persegue demais, expõe suas necessidades, seu desespero, sua fraqueza. Mas aquele que fica quieto tem todas as cartas, porque ao não dizer nada diz tudo. Machiavelli escreveu certa vez: é melhor ser temido do que amado, se não se pode ser ambos. Mas o medo nem sempre significa intimidação. Às vezes significa apenas incerteza, um desconforto saudável, uma falta de acesso total. Porque quando as pessoas não sabem o que você está pensando, elas pisam com mais cuidado, escolhem melhor as palavras, respeitam seu tempo, param de testar seus limites. E limites, os reais, não precisam ser ditos, eles são sentidos. O silêncio é um dos limites mais nítidos que você pode traçar. Ele não implora, não grita, não explica.
Ele simplesmente existe e força os outros a se ajustarem. Agora vamos nos aprofundar nisso. Por que é tão difícil permanecer em silêncio? Porque o silêncio cria espaço. E nesse espaço somos forçados a enfrentar nós mesmos, nosso desconforto, nossa insegurança, nosso vício em ser vistos, ouvidos, validados. Você vai notar isso em si mesmo, a vontade de responder rápido, de se explicar quando é mal compreendido, de intervir quando a tensão só paralisá-la. Mas e se você não fizesse isso? E se simplesmente deixasse respirar e se permitisse que o silêncio falasse por você? Porque é nesse momento que algo poderoso acontece. As pessoas começam a se ajustar sozinhas ao seu redor. Falam com mais cuidado, se perguntam o que você está pensando, mudam o tom, fazem perguntas em vez de suposições. E não porque você levantou a voz, mas porque a retirou. Esta é a arte da presença controlada. Ser intencional sobre onde você aparece, a quem responde, o quanto disse e quando. Não se trata de manipulação, mas de proteção. Proteger sua energia, seu foco, seu mistério, sua influência. Você não precisa postar todos os dias para ser respeitado, não precisa falar mais para ser compreendido, não precisa estar em todos os lugares para ser lembrado, você só precisa dominar o seu silêncio, porque o respeito não vem da visibilidade e vem da presença seletiva, da consciência de que as suas ausências dizem tanto quanto as suas palavras. As palavras criam barulho, mas o silêncio cria impacto. Silêncio não é fraqueza, não é ausência, não é fuga, é estratégia. E as pessoas mais perigosas em qualquer sala não são as barulhentas. São aquelas que quase não dizem nada e ainda assim controlam tudo. Isso é o que Niccolo Machiavelli sabia. As palavras podem ser manipuladas, mas o silêncio não pode ser mal interpretado, não pode ser distorcido. Não pode ser usado contra você porque ele não entrega nada. E isso deixa as pessoas desconfortáveis, porque o silêncio as força a falar primeiro, a se revelar, a preencher os espaços em branco, a entregar suas posições. Enquanto isso, você apenas observa, ouve, calcula, e nesse momento você tem a vantagem. Machiavelli ensinou que política, poder e relacionamentos não se vencem com honestidade ou moralidade, vencem-se pela percepção, pela compreensão de como as pessoas se comportam, pelo reconhecimento de que o que é visto muitas vezes é mais poderoso do que o que é verdade. E o silêncio? O silêncio permite que os outros projetem, e é isso que te dá vantagem. Quando você fala menos, as pessoas pensam mais. Quando você não explica, elas presumem. Quando você para elas entram em pânico. E quanto mais tentam te entender, mais se revelam. Essa é a vantagem oculta. O silêncio as coloca na defensiva sem que você levante um dedo. A verdade é que a maioria das pessoas tem medo do silêncio. Elas precisam de comunicação constante, de afirmação constante, de estímulo constante. Por quê? Porque o silêncio as expõe suas carências, suas inseguranças, seu vício em controlar o momento. Mas quando você retira sua voz, sua reação, sua presença, elas perdem o controle. De repente ficam inseguras, começam a se questionar, a se ajustar, e então começam a te respeitar. Não porque você exigiu, mas porque interrompeu o padrão. Isso é o que Machiavelli quis dizer ao falar sobre poder. Não poder pela força, nem pelo medo, mas pela influência. E influência não se constrói com ruído, se constrói com contraste. Quando todos estão falando, aquele que se cala se destaca. Quando todos estão reagindo, aquele que espera se torna temido. Quando todos buscam validação, aquele que não precisa dela se torna respeitado. Vamos olhar mais fundo. Em toda dinâmica, negócios, relacionamentos, amizades, existe uma economia psicológica. As pessoas negociam valor, negociam acesso, negociam energia. Mas se você dá demais e muito rápido, você se desvaloriza. A pessoa que sempre responde imediatamente não é respeitada, é esperada. Aquela que está sempre disponível não é vista como generosa, é vista como fácil. Aquela que explica tudo o tempo todo não é vista como honesta, é vista como insegura. E a insegurança destrói o respeito. Machiavelli te diria, nunca deixe que os outros vejam sua mão inteira. Nunca os deixe pensar que te entendem por completo. E, acima de tudo, nunca permita que o silêncio te incomode. Deixe que incomode os outros, porque quando você está realmente no controle, você não fala menos, você fala por último. E muitas vezes isso é o suficiente. O respeito não se constrói pelo que você diz, ele se constrói quando você diz. E mais importante, quando você não diz. Isso se aplica especialmente aos argumentos. A maioria das pessoas discute para vencer, para dominar, para provar que está certa.
Mas ao tentar vencer, elas perdem algo muito mais valioso: mistério, compostura, presença. Machiavelli aconselharia o oposto: deixe o outro falar primeiro, deixe-o apresentar seus argumentos, revelar seus medos, suas intenções. Enquanto isso, você permanece imóvel. Escuta não para concordar ou discordar, mas para observar. E quando ele terminar, responda em 10 palavras o que ele disse em 100. Isso é poder, isso é influência, isso é respeito. Porque você não precisou lutar, não precisou convencer, não precisou se explicar. Você falou a partir do controle, não da emoção. E essa diferença é tudo. Vamos mais longe. O silêncio não apenas revela os outros, ele restaura você. Quando você fala constantemente, gasta energia, reage, vaza informação, entrega demais e, eventualmente, perde o seu centro. Mas quando recua, você o recupera, passa a notar mais. Percebe o tom quando alguém diz só brincando. Sente a mudança de energia quando alguém entra na sala. Reconhece o que é real e o que é performance, porque não está mais com pressa de ser ouvido. Você observa a partir de um lugar de soberania, e a soberania constrói gravidade, o peso por trás da sua presença. Você reconhece esse tipo de pessoa, entra em uma sala, fala pouco, não se explica demais, mas quando fala, todos se inclinam para ouvir. Por quê? Porque ela treinou o mundo para ouvir. E como fez isso? Não falando mais, mas falando menos, de forma estratégica, calma e deliberada. Se você quer se tornar essa pessoa, precisa aprender o que Machiavelli ensinou há séculos. O silêncio é o começo do respeito e o fim da manipulação. As pessoas não podem distorcer o seu silêncio, não podem usá-lo como arma, não podem tirá-lo do contexto porque você não deu nada. E o nada é poderoso. O nada é assustador, o nada é inesquecível. Pense em quantas discussões, traições ou momentos de desrespeito poderiam ter terminado com uma única coisa: o seu silêncio. Não um silêncio de fraqueza nem de evasão, mas de estratégia. Um silêncio que diz: eu não preciso me rebaixar para responder a isso. Não preciso me explicar para quem se esforça para me entender mal. Não preciso ser alto para ser claro. Isso é respeito, isso é contenção, é isso que Machiavelli admirava. E aqui está a verdade mais profunda: você não pode ser poderoso até estar em paz com ser mal compreendido. É isso que o silêncio exige: a disposição de não ser querido, a paciência de deixar que os outros pensem o que quiserem, a confiança de dizer: eu sei quem sou. Não preciso discutir com o barulho. É isso que separa o fantoche do mestre. O fantoche reage, o mestre espera, o fantoche fala demais. O mestre usa o silêncio como espada, o fantoche implora, o mestre mantém a postura mesmo quando todos os outros desabam. Então pergunte a si mesmo: você está preenchendo o silêncio por força ou por medo? Você está falando para se conectar ou para ser aprovado? Você está explicando porque é sábio ou porque tem medo do que vão pensar se não o fizer? Porque toda vez que você se explica quando não é necessário, você enfraquece sua própria força. Toda vez que você responde quando não é a sua vez, você treina as pessoas a esperarem mais acesso do que realmente merecem. Toda vez que você corre para ser compreendido, esquece que o mistério é mais poderoso que a clareza. Machiavelli dizia: nunca deixe que as pessoas saibam suas intenções completas até que seja tarde demais para te parar. E qual a melhor forma de proteger suas intenções? O silêncio. Respeito não é algo que se exige, é algo que se projeta. Não com agressividade, nem com súplicas, nem com gritos. Mas com disciplina, com retirada intencional, com controle silencioso, porque, como Machiavelli sabia, o poder não vem do quanto você fala, vem do quanto as pessoas se ajustam quando você não diz nada. Não é sobre dominação, é sobre influência, sobre gravidade psicológica, e essa gravidade nasce em um só lugar: o silêncio. Vamos deixar uma coisa clara: silêncio não é passividade, é preparação. É dar às pessoas a chance de mostrarem quem realmente são sem a sua influência distorcendo o resultado. A maioria das pessoas tem medo do silêncio. São tão desesperadas para serem ouvidas, tão alérgicas a serem mal interpretadas, que se revelam antes mesmo da sala formar uma opinião sobre elas. Entregam todas as cartas, tentam explicar tudo, pedem permissão para serem quem são. Mas o que isso cria? Dependência, previsibilidade e, por fim, desrespeito. Porque existe uma verdade dura: as pessoas não respeitam o que é fácil de alcançar, não respeitam o que está sempre visível, não respeitam o que nunca se retém. O respeito começa no momento em que você faz o que a maioria tem medo de fazer: parar de falar, parar de se provar, parar de aparecer por obrigação. E quando você para, os outros começam a se perguntar, a repassar suas palavras, a duvidar do próprio comportamento. Sentem que perderam o acesso e essa percepção cria valor. Não porque você os puniu, mas porque se retirou sem precisar explicar por quê.
A maioria das pessoas aprendeu errado sobre comunicação. Foram ensinadas a manter a paz, a sempre conversar, a nunca deixar nada sem ser dito. Mas Maquiavel entendia algo mais verdadeiro. O controle não vem de falar mais e vem de falar menos na hora certa. Sua maior influência não está no que você diz, mas no que escolhe não responder. Você não precisa reagir a cada insulto. Não precisa esclarecer cada mal-entendido. Nem continuar se explicando para quem nunca valorizou o seu esforço. Você só precisa fazer uma coisa, proteger sua presença, e o silêncio é proteção, porque o que acontece quando você fica em silêncio, as pessoas projetam, imaginam, preenchem as lacunas, assumem que você está melhor sem elas, que está crescendo, que seu silêncio é poder, não ausência. E de certo modo já venceu, porque agora são elas que se adaptam a você. Esse é o método maquiavélico. Você não força respeito, não o pede, cria as condições para que os outros não tenham escolha senão oferecê-lo. E o silêncio é a primeira dessas condições. No mundo moderno, cheio de ruído, acesso e estímulo constantes, o silêncio virou luxo, e tudo o que é escasso se torna valioso. Se você fala o dia todo online, suas palavras perdem peso. Se publica o tempo todo, sua presença se torna esquecível. Se responde imediatamente, sua atenção se torna esperada, não apreciada. Mas quem fala pouco e ecoa, esse é lembrado. Não se trata de ser misterioso por ser misterioso, é sobre controle. Controle do que você oferece, de como se move, de quando desaparece e quando retorna. As pessoas lembram de quem saiu no auge, de quem não explicou, de quem nunca conseguiram decifrar, e esquecem o que se mostrou demais, o que agradou demais, o que sempre esteve disponível. Não seja esse. Seja o que sai no meio da conversa, não por desrespeito, mas porque seu tempo acabou. Seja o que fala pouco nas reuniões, mas muda a direção da sala. Seja o que deixa mensagens sem resposta, não por jogo, mas porque o silêncio também é resposta. Há uma verdade que poucos admitem. Você ensina as pessoas a te tratarem pelo que tolera em silêncio, mas as reeduca ficando em silêncio. Esse é o reset. Não vem com discurso nem com drama, vem com ausência. Quando você desaparece dos lugares que te drenam, quando para de atender ligações de quem nunca apareceu por você, quando se retira de conversas que só geram desrespeito, é aí que sentem o seu valor, porque agora você se foi. Maquiavel acreditava que quem tem poder nunca deve se tornar familiar demais. Familiaridade gera desprezo e ainda hoje é assim. Deixe que se perguntem onde você foi. Deixe que se questionem se passaram dos limites. Enquanto isso, você cresce em quietude, em autocontrole, em clareza, porque no fim, enquanto outros lutam para serem ouvidos, você constrói uma presença que não precisa de apresentação. Você entra em uma sala e a energia muda não pelo que diz, mas pelo que não diz. Você se torna alguém cujo tempo importa, cuja voz tem peso, cuja atenção é conquistada, não presumida. E tudo isso começa no momento em que você escolhe ficar em silêncio. Deixe essa verdade ecoar. O mais alto não é o mais respeitado. O mais querido não é o mais lembrado. O mais disponível não é o mais valorizado. Mas o mais silencioso, aquele que fala com intenção, que desaparece sem aviso e retorna com propósito, esse se torna inesquecível. Agora decida, você vai continuar preenchendo o silêncio para se sentir útil ou vai usá-lo para se tornar poderoso? Vai continuar explicando seu valor ou vai se retirar e deixá-lo sentir sua ausência? Há uma diferença entre ser respeitado e ser usado, e essa diferença começa no exato segundo em que você se cala.